Autoconhecimento no meu processo de santificação. Autoconhecimento como via importante de santificação. É necessário entender o porquê do autoconhecimento. Se formos pesquisar, vamos encontrar diversos conceitos acerca desse assunto. Eu, particularmente, prefiro ver o autoconhecimento como uma forma de entender as minhas capacidades, as minhas emoções e os meus sentimentos, buscando compreender o porquê das minhas atitudes com base nas minhas experiências de vida. Já no meu processo de santificação, é a capacidade que eu tenho de aplicar aquilo que eu sou, aplicar as virtudes que tenho, aplicar o que de melhor eu sou para chegar o mais próximo do que Deus me pede em relação ao meu irmão, em relação às pessoas que amo, em relação à minha vivência de fé. Por isso o autoconhecimento é tão importante, porque eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o porquê das minhas atitudes, eu preciso entender o porquê dos meus sentimentos, porque eu sinto dessa forma, porque eu busco dessa forma, porque cometo essas atitudes, porque eu me reprimo em determinados sentimentos, porque muitas vezes eu não consigo externalizar o que de bom há em mim e às vezes eu acabo externalizando, trazendo à tona coisas que ferem, que machucam as pessoas, coisas que me machucam, que ferem a minha alma. Todos os santos que chegaram à sua plenitude de santidade tiveram plenamente as suas capacidades e o seu autoconhecimento lapidado. Eles se conheciam. Santa Teresa d'Ávila, em seu livro As Moradas do Castelo Interior, já nas primeiras moradas nos diz o seguinte: não é uma lástima e uma confusão que por nossa culpa não compreendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos? Muitas vezes é por nossa culpa que não compreendemos quem somos, que a gente não sabe quem nós somos e que não queremos compreender. É por causa da nossa vontade, porque temos como virtude essa faculdade, a faculdade da vontade, a faculdade do querer. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, vai nos dizer o seguinte: confessarei, pois, o que sei de mim, e confessarei também o que de mim ignoro, pois o que sei de mim só sei porque vós me iluminais. E o que ignoro, ignorá-lo-ei, somente enquanto as minhas trevas não se transformarem em meio-dia na vossa presença. Todos os santos se conheciam e eles sabiam e eles entendiam a necessidade de se conhecerem, a necessidade de entender quem eles eram. Mas por que é tão difícil e é tão doído aceitarmos que precisamos nos conhecer, que precisamos entrar em nós mesmos? É porque muitas vezes é dolorido. É aquela mesma imagem do quarto escuro na nossa casa, ainda quando crianças. Aquele quarto escuro que às vezes temos medo de entrar porque achamos que tem um bicho-papão lá dentro, porque tem coisas ruins. Na nossa alma muitas vezes é assim. Passamos por experiências na vida que muitas vezes a recordação, a lembrança, trazer à tona, fere, dói, machuca o nosso ser. Traz à tona pensamentos que nos dão a sensação de humilhação, a sensação de injustiça ou a sensação de vergonha, a sensação de menosprezo. E essas sensações são muito ruins de sentir. São muito doloridas de sentir, sensação de incapacidade diante de uma situação, diante de um trauma, é muito ruim. Por isso, na maioria das vezes, nós não queremos encarar o nosso trauma, encarar a nossa dificuldade, entrar em nós mesmos. Nos conhecer requer repensar situações na nossa vida,
experiências que vivemos que ferem, que dói, e nós não queremos. Em suma maioria, o nosso cérebro foi programado para pensar coisas boas, e se existirem coisas ruins, ele está programado para camuflar essas coisas ruins. Quem não se recorda daquele versinho que a gente aprende ainda na adolescência que diz: não é porque estou sorrindo que eu estou feliz. Muitas vezes o sorriso é uma estranha forma de esconder uma lágrima. E é verdade, nós aprendemos a camuflar, nós aprendemos a disfarçar as nossas dores porque queremos nos apresentar sempre fortes. Queremos nos apresentar sempre pessoas perfeitas, pessoas que estão felizes. E isso vai se debruçando em experiência em cima de experiência e muitas vezes forma em nós uma personalidade equivocada, machucada, magoada, falsificada. Nesse processo e durante essa nossa série, eu quero convidar você para que juntos possamos nos aprofundar mais, muito mais, sobre a nossa necessidade de nos conhecer e de forma concreta, realmente, mergulhar dentro de nós, buscando entender e encontrando na nossa conversa, no nosso diálogo, a força necessária para que percamos o medo de nos conhecer, percamos o medo de ver as nossas experiências negativas e crescer com elas, transformando-as em experiências positivas, transformando-as em experiência de vida e em situações que nos fortalecem, e de crescer e de aproveitar para também trazer à tona o que de melhor há em nós, nesse nosso processo de santificação, nesse nosso processo de aproximação de Deus. Por isso eu quero convidar você a estarmos juntos durante essa série que vamos compartilhar, que vamos conversar, onde vamos trocar ideias, onde vamos nos aperfeiçoar. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.